Oi, Carmen. Por favor, Carmen, me confirma se você está me ouvindo. Eu tive um problema de conexão. Você ouve a minha voz? Oi, Clarissa. Vocês estão me escutando bem? Boa tarde, querida. Tá me ouvindo bem? Sai a minha voz? Oi, Maria Alice. Ai, que bom, que bom, que bom. Que bom, que bom. Gratidão, gratidão, gratidão. Porque nós iniciamos a live por algum motivo aqui, o sistema operacional, eu, a internet, eu e Urano, e eu esse temaço que a gente vai fazer nessa live de Maria Madalena, a minha Maria Madalena, o meu trabalho de 30 anos estudando Maria Madalena, vivendo todo esse tema. Então, assim, é uma honra, é uma gratidão enorme, que eu acho que nem aí o grupo da internet, né, os mentores da internet sustentaram aí a energia, porque eu vim muito entregada para essa live. Eu vim muito de coração aberto, muito... são 30 anos estudando Maria Madalena. São 30 anos nos mistérios do Santo Graal, do Rei Arthur, dos 12 Cavaleiros, né? Eu encontrei Maria Madalena nesses últimos 30 anos de diversas maneiras, né? E poder trazer isso agora. Vamos lá, Tânia. Eu transmitir em direto. Será que vai? A energia está elevada, é por isso. A energia está elevada e não quer aceitar. Ah lá, transmitir em direto. Né? A gente tem que fazer aqui um suspense de entrada até a Tânia conseguir entrar comigo, que a gente tem ID diferente. E aí se choca na internet, também é o mundo da Matrix que a gente está. Tenham só um pouquinho de paciência enquanto a gente tenta aqui se conectar. Não. Tânia, tenta entrar como Tânia, por favor. Ai, que bom, cacita mexicana. Que bom que você está fazendo aí o backstage energético para que saia a tua live, a nossa live. Eu só consigo clicar no teu nome. Como é que eu vou clicar no teu nome? Pronto. Sim, deu certo. Gente, não posso acreditar que era só isso. É assim. Pois é, Tânia, pois é. É uma honra, uma gratidão infinita nesse momento aqui agora. É o que eu falei, né? Eu me sinto tão honrada que acho que a energia ficou tão grande ontem, hoje, porque para mim é um tema como se eu fizesse assim uma entrega de um trabalho. Porque para mim falar deste assunto é quase que eu falo, tá aqui, Senhor, isso é o que o Senhor me ensinou, porque me toca tanto em temas e momentos da minha vida que eu fui aprendendo sobre Maria Madalena e nunca de uma forma direta. Então hoje é uma honra estar aqui no primeiro capítulo. E este o primeiro
episódios maravilhosos, todos. Tá. Para mim tá falhando a tua voz. Deixa eu aumentar o volume. Agora melhorou. Tá. Olha, a honra é toda minha de nós estarmos compartilhando esse momento e já visando aprofundar a vida de Maria Madalena nesses 3 episódios desta minissérie que o Netflix já está correndo atrás da gente. E então, nos prepararmos para julho, irmos para a trilha de Maria Madalena, conhecer a gruta onde ela viveu, entender o que ela fez e por que ela fez. E por isso, eu gostaria muito que você iniciasse falando um pouco da tua trajetória, sim, e como hoje nós temos como pauta falar de como ela se envolveu também nos ensinamentos dos essênios, não é? Bom, eu nem preciso falar o quanto que eu me sinto aqui honrada neste momento. Me sinto assim, uma coisa mesmo de televisão. Fazer de conta que isso aqui eu estou no programa de televisão. Estou conversando com um público de 1 milhão de pessoas. Quando a gente fala de Maria Madalena e os essênios, eles deixaram um conhecimento, um legado nos manuscritos de Qumran, lá no Mar Morto, que é da época do início da chegada de Jesus. E vão até Moisés, que durante os 40 anos ali, com Essen e os essênios, foram gravados infinitos conhecimentos. E esses conhecimentos dos essênios, eles são os conhecimentos que beberam da fonte Ana, a avó de Jesus, Maria e José, que eram essênios, e obviamente Jesus e João Batista, que eram essênios. Então, a liga do tipo de conhecimento, vou falar uma liga que transforma a água em vinho, era muitíssimo diferente de tudo que se pregava em torno. Então, os essênios, eles eram como uma coisa assim, uma escola espiritual muito fechada, com vários graus de iniciação. Eles andavam sempre de branco, eles eram os únicos que não precisavam jurar, não precisavam jurar a bandeira a César, porque o que eles diziam era sim, sim, não, não. Então, eles eram comprometidos com uma história de vida, de linhagem. Eles eram respeitados e porque eles sabiam ler e escrever. Eles não eram analfabetos, eles eram grandes tradutores. Diferente dos gregos, eles estudavam a raiz da palavra, para que a palavra não perdesse a fonte. Cada letra significa você tira uma letra dali, você muda a palavra toda, o conceito todo. Então, eles eram estimados dentro de todas, dentro do sinédrio, dentro da política, com os que tinham dinheiro, com quem não tinham, eram terapeutas, faziam águas e tudo. E obviamente que Jesus,
ele foi para mim essa pessoa que eu acabei descobrindo. Porque foi o meu antes e depois foi ter lido Cavalo de Troia número 1, principalmente a segunda parte, depois de ter morado em Israel. E depois de ter passado nos lugares que saía no livro, que está lá escrito no livro, e falar assim, nossa, eu tive ali. Estou falando isso de 30 anos atrás e você conhece a minha história. Mas eu já tive ali. E de repente eu me pergunto, quem é Jesus? E aí a vida se abriu, um universo paralelo se abriu, uma faculdade como se diz, de simbologia entrou na minha vida. Entrou hermenêutica para entender o hermetismo. E eu fui levada não numa escola tradicional, não em livros tradicionais. Então eu tive a oportunidade de conhecer Jesus desde um ponto de vista dos alquimistas do século XVIII e XIX. E daí eu comecei a fazer a pergunta, mas quem é Maria Madalena? Mas quem é o Santo Grau? Peraí, mas quem é Merlin? Peraí, quem é... E eu entrei primeiro porque eu entrei num labirinto de estudo. Eu me dediquei à causa. Eu me senti uma Joana d'Arc investigando tudo isso. Só que eu fui primeiro pela parte do rei Arthur, de Morgana, do Santo Grau, da sacerdotisa de Avalon, de Glastonbury, do Merlin, que é o pai de Jesus. Aí fui um pouco para os mestres, aí entrei um pouco no estudo da Bíblia e fui para um outro lado. Eu tive vários momentos que eu tive o contato com Maria Madalena, mas de diversas fontes. E aproximar-me de Maria Madalena, ela foi para mim como um grande insight na minha vida. Foi essa revelação da luz. Porque a ela está construída a Catedral de Chartres. A ela está dedicado o labirinto da Catedral de Chartres. A ela está dedicado o caduceu de Mercúrio, que nós veremos em Marsella. A essa mulher está dedicado uma pedra. A pedra, ela pode ser polida. Então, essa Maria Madalena que eu encontrei é a Maria Madalena sábia, inteligente, porque ela saía, isso está ali no Novo Testamento, a Maria saía com outra Maria para comprar as essências. Uau! Essências! E que essências são essas? Conta pra gente, porque esse mundo holístico, esse mundo espiritual, tem toda a ligação com óleos essenciais, não é? Agora eu vim aqui na minha cadeira e falei assim, deixa eu me sentar para contar deste lugar. Deixa eu contar, você acender a luz aqui de novo. Meu amor, a mãe de Jesus, ela esteve no Egito. Todo o conhecimento que a mãe de Jesus, como uma essênia, teve, também teve como mulher no Egito. E o Egito, a mulher, ela sim usa essências. Uma mulher que pode comprar uma essência é uma mulher, teoricamente, que tem uma certa condição financeira ou um certo intelecto para saber por que vai usar a essência. Então, quando Maria sai com outra Maria, isso significa que a Maria Madalena, ela também saía com a mãe de Jesus.
E, portanto, como ela também era uma mulher que falava com Jesus na boca, de acordo com o Evangelho apócrifo de Tomé, ela entendia o que Jesus dizia na boca. Ela entendia a nível mercurial, a nível alquímico. Porque se uma palavra ela está escrita no aramaico, ela tem um poder que é diferente se está no hebraico. E eles falavam no mesmo idioma. Então, é muito importante entender que ela entendia Jesus porque ela tinha todo um conhecimento, sim, para entender o mestre e levar o conhecimento do mestre adiante. Então, em todas as vezes que eu esbarrei Maria Madalena, ou eu parava na porta porque ela era considerada prostituta e aí eu já nem entrava. Não. Isso daí é caso de investigação. Isso é caso de investigação futura, Helena. Nem vai por aí. Algo sempre me disse. E aí eu fiz 500 pesquisas, eu tenho 500 livros, eu tenho uma biblioteca sobre o assunto. E sim que me veio justamente esse entendimento. Ela era uma mulher que ela tinha uma linhagem. Helena, a Igreja Católica reconhece o papel de Maria Madalena. Não é à toa que tem tantas igrejas dedicadas a Maria Madalena. Essa história aí só a partir de 1969, né, Tânia? Porque até 1969, nos escritos, isso daí é a tragédia da humanidade entre Constantino, filho de Helena, né? Entre Constantino, filho da Helena, né? Romano, né? Escolheu por medo da sabedoria da sua mãe, porque a sua mãe era uma celta, a mulher que entendia tudo. Então, Constantino, por medo de Helena, ele escolhe aqueles evangelhos mais fechados e mais contra o feminino, que colocam o feminino, que é ruim, tudo é ruim no feminino. E aí a gente tem uma linha de São Tomás de Aquino, que tem uma linha gnóstica que ficou o feminino pisado como uma barata. Mas Maria Madalena, ela é a que entendia Jesus no que ele dizia. Foi para ela que Jesus apareceu quando já estava num outro tempo e espaço, que não era aqui, não era lá, o divino dele estava manifestado. Né? Uhum. É a Maria Madalena que é chamada para ir nada mais, nada menos do que do outro lado do oceano, que isso é o que sempre mais me chamou a atenção dela. Ela podia ter ido para qualquer lugar do mundo, mas não, ela atravessou as águas. Ela atravessou o Mediterrâneo inteiro, de Israel à França. E aí a pergunta, por que a França? Por que a França? Outro idioma, seguro, outro clima. Completamente. Outra alimentação. Tudo outro. Mas o que havia ali,
que a fez chegar ali. E aí tem todo um trabalho de pesquisa, mas aí aqui a gente até pode até ir um pouco mais sobre tudo isso na próxima live. Mas tem todo o trabalho de José de Arimateia. Jesus. O tio rico, você tem que ter um tio rico na vida. Que desde os 7 anos levou a Jesus pelo mundo. Jesus, dos 7 aos, sei lá, 20 e tanto, ele ficou no Himalaia. Estudou Buda Gautama, passou na Índia, passou no Japão e seguramente passou e conheceu o mundo celta, que é Glastonbury, na Inglaterra, porque José de Arimateia era um vendedor de cobre e bronze, e na França que também se comprava o cobre e o bronze, porque eles faziam espadas. As duas regiões eram regiões que tinham pessoas diferentes, porque tinham a energia celta dos homens que se vestiam de branco. Então tem uma mescla do celta aqui do norte, né, acima do caminho de Santiago de Compostela, até mais ou menos o caminho de Maria Madalena, aqui eram celtas. Os mesmos celtas, não iguais, mas parecidos, com os quais encontrou José de Arimateia ao chegar em Glastonbury, na Inglaterra. Então, já tinha uma abertura, um santo grau aberto, um disponibilizador de energia, um catalisador para tudo que ia descer através de Maria Madalena e de José de Arimateia. E de Mãe Maria também, que ficou mais perto, que ficou em Éfeso. Isso. Mãe Maria ficou lá na Turquia. Mais perto. Não, né? Não, Maria, você fica aqui perto, você cuida aqui do ambiente aqui perto, né? Nós estivemos em Qumran, né? Onde viveram os essênios. E quais eram os principais ensinamentos dos essênios? Tem algo mágico, mas que é muito mágico, mas é para lá de mágico, que são as comunhões essênias. É um trabalho profundo que, dependendo do grau que você estivesse lá dentro, você ia adquirindo isso. Né? Eles tinham um grau de exigência de limpeza física, emocional, espiritual. Você passava por um período que você não podia falar nada, você só podia escrever. Aí você passava por um período que na hora do café da manhã você não falava nada. Então são graus de aprendizado para você conduzir a sua própria presença. Lindo. É a vigia do estado de presença todo o tempo. E faziam, além disso, também a comunhão com os anjos da terra, que são 7 anjos da terra, cada dia um anjo da terra, por exemplo, o anjo da água. Então você abrir o seu cardíaco, abrir os seus corpos, se abrir e comungar com o anjo da água. E que esse anjo da água está fazendo toda uma purificação no teu sistema linfático. Uau! Sabe? Ou com o anjo do sol que entrava aqui no gástrico, iluminava fígado, baço, pâncreas, sabe? Sistema nervoso. Eles tinham um conhecimento dessa parte anatômica
muito diferente da nossa. Em Para que eles, tudo estava conectado com tudo, mas principalmente com a qualidade da palavra que desce. Então, que Maria Madalena, assim como Jesus e como Mãe Maria, ao saírem de Israel para, né, a Maria Madalena com o José de Arimateia indo para o sul da França, já carregavam todo esse conhecimento e muito mais. Exatamente, exatamente. Por isso ali se desenvolveu, que é a parte mais louca, que é, né, daqueles lugares que você fala assim, peraí que eu não cabo na cadeira, né, que eu fico emocionada. Aí a parte mais louca é que ali se desenvolveu todo um outro tipo de cristianismo. Não foi para o catolicismo. Ali não. Ali foi na época da Inquisição, obrigatoriamente, chegou o catolicismo. Mas até então era um mundo que era meio diferente. Como assim? Porque Explica para porque ali viviam os cátaros, ali viviam os templários, ali se chegou depois da morte do Cristo, mas muitíssimos judeus que viveram entre o sul da França e o norte da Espanha. Se desenvolveu o que já estava escrito para poder ir para uma outra oitava. Claro, não é que foi perseguir só os cristãos, perseguiu todo mundo. E muitos vieram para essa região, tanto que o norte da Espanha, como o sul da França, tem várias sinagogas, tem vários banhos, né? Os banhos de Betânia que a gente viu em Jerusalém. Então, se nota que a presença de um povo novo chegou e trouxe uma escola de sabedoria. sim. Então, se criaram escolas não religiosas, mas filosóficas Uhum. do Antigo Testamento, de um tal livros que encontraram no Egito chamado Piste Sofia, sabe? Veio um conhecimento, se abriram conhecimentos que saíram tanto do Egito de Alexandria, como saíram de Jerusalém, como outras partes do mundo, porque era um momento único onde o conhecimento teve uma oportunidade de ser estudado de outra maneira. E por isso toda aquela região ela era protegida pelos templários e pelos cátaros, que não eram nem católicos nem cristãos, eles eram um tipo de essênios modernos e mantiveram a conduta de se conectar com o anjo da terra e o anjo do sol, o anjo da noite, perdão, que é a lua, planetas superiores, cuidar do tronco, essa ideia da árvore da vida. E claro, dá para unir na linha de tempo que essa região do sul da França, ela veio com um diferencial. E esse diferencial, ele faz uma virada de chave quando você visita esses locais. Porque ali o pegamento, como que fala, a cola inicial da origem, ela é diferente. Então você vê portais, aí a flor falou comigo, aí de repente, ai, porque eu tô sentindo aqui a presença de Maria Madalena, é porque é tudo muito mais sutil, tem uma sutileza aquela região toda, né? Entrar na torre de Maria de Madalena, que não tem Maria de Madalena, é Maria de Magdala. Então eles construíram uma torre para Magdol e recontam nessa igreja de Maria Madalena, que é pequenina, em René-le-Château, toda uma história através do simbolismo.
você, como uma especialista em simbolismo, estará com o nosso grupo neste local e ali desvendando esses códigos, não é? Todo o prazer do mundo, porque quando eu falo de Maria Madalena, eu falo da mulher, e quando eu falo mulher, eu posso falar o seu lado feminino, se você é um homem, quanto para o seu lado feminino, você é mulher, mas esse lado mercurial é o que tem de diferente de Maria Madalena. Esse lado do conhecimento, da apóstola das apóstolas do Cristo. Ela não foi qualquer apóstola, ela foi a apóstola das apóstolos. Ela foi a number one. Então, que força tem essa mulher? Uma mulher que atravessa um oceano. Muitas de nós, às vezes eu costumo dizer, muitas de nós têm medo até de separar, porque depois não sabe onde que vai morar. Agora, o que faz uma mulher como Maria Madalena atravessar o mar? Então, ela tinha o conhecimento da alquimia, porque ela é chamada diante de Tibério César para explicar essa história da ressurreição. Nossa! Mas, claro, claro. Você acha que isso ficou quieto? Não, isso teve repercussão política, acadêmica, mundial. Sabe? Como assim o cara ressuscita, não passa nada? Não. Ela foi chamada para explicar o que era a ressurreição. E ela pegou um ovo. Ela falou assim: a ressurreição é como isso, é um ovo. E aí o César ele diz: se isso é verdadeiro, esse ovo ele tem que ganhar vida então. E o ovo na mão dela se pôs vermelho. Uau! Por isso ela é retratada com o ovo vermelho. Né? Então, essa é a história paralela Simone, que vive em René-le-Château. Ali a conversa, ela sempre quer dizer outra coisa. Porque os fundadores da cidade, os princípios do século XVIII, vamos falar dos alquimistas modernos que mantiveram esse conhecimento todo. Tudo que eu vos falo, ele ainda se mantém em um conhecimento para quem estuda graus iniciáticos, para quem estuda, eu que sei, as ordens, todas elas têm os seus graus iniciáticos, né? Então, ali em René-le-Château, para eles que estudavam os graus iniciáticos, durante um tempo ficou uma história de que tinha que ser João Batista o primeiro e não Jesus. Então tem o Juan Batista que aparece com o dedo. Então teve uma galera que sustentou esse, porque era, imagina, um monte de pessoa como eu morando junto, não ia dar certo. A gente ia criar 500 conspirações, porque imagina todo uma quantidade de freak, de pessoas assim meio freak, né? Estudando sobre isso agora. Pois é, foi o que aconteceu no século XVIII, XIX, que foram grupos de sábios que viviam, tinham grana para viver, casas incrivelmente bem situadas, porque ali tem que ter grana para viver, porque não tem nada, mas tem tudo, que eles deixaram ali plasmado os conhecimentos através de sinais nas pedras. Então você vai ver numa casa tem um símbolo, aí na outra casa tem outro símbolo. Aí a conversa é dos símbolos. É que nem lá na Torre do Egito, Tânia. Ai, ai, ai.
tem aqueles templos todos que nós já fomos, que tem tanta simbologia. Tudo faz sentido, só que de uma maneira sutil, porque eles preservam, de alguma maneira, a imagem do feminino. Ok. Por quê? Porque a Maria Madalena ali, ela foi libertada dos 7 pecados capitais. Então, se ela foi libertada, por que depois a gente continuou nos 7 pecados? Por que não trouxeram para nós as 7 virtudes? Então, teve um alimento aí da igreja, desse combinado arqueológico que a gente tem aí de, né, toda a história com o feminino, e é uma história que a gente sabe até os dias de hoje. Nós somos para Israel, nós somos para o Egito, nós somos para a Jordânia, nós viajamos o mundo, nós temos a honra de poder dizer que conhecemos mulheres do mundo todo, quase. Entre eu e a Tânia, a gente pode fazer um dia uma live, As Mulheres pelo Mundo. A Nossa, gente faz uma série, As Mulheres pelo Mundo. E assim, olhando como brasileira e como mulher que cresceu em Santos. Ah, eu sim tinha liberdade. Né? Então, quanto que essa história toda, ela criou no inconsciente coletivo que você está presa no pecado. E é o que se você vai ver na entrada da igreja de René Le Chateau. Aí, olha, isso daí já é spoiler da viagem, porque você vai ter que passar por isso na entradinha da igrejinha. Agora, eu sou especialista em decodificar esse símbolo todo. e é por isso que nós estamos juntas. E para quem está aqui junto com a gente, e para quem vai assistir depois, esse primeiro episódio da minissérie O Caminho de Maria Madalena, saiba que nossa viagem vai acontecer em julho. E por que julho? Porque em 22 de julho é celebrado o Dia de Maria Madalena. E no dia 1 nós que nos levará até a gruta onde viveu Maria Madalena, não é mesmo, Helena? Exato, exatamente. A gente vai ter a oportunidade de estar numa região que é assim, ela é para a energia, né? Ela tem os ares de Provence. Ela tem uma coisa, ela tem um, é chique, o ar é chique, não sei, tem alguma coisa, ai, não sei, tem um, não Tem sei, o aroma tem de uma, lavandas. sim, mas tem uma coisa que a energia da região toda, ela é muito bonita, entende? Ela tem um charme bonito. A gente vai ter oportunidade de ver os campos de lavanda, né? E a gente vai ter a oportunidade num dia antes, que vai ser o dia de Maria Madalena, no dia 22 de julho, um dia antes, sem tanto ruído, sem tanta gente, subir a gruta e fazer a nossa iniciação. Vai ser uma viagem iniciática no sentido de aqui eu me reencontro com Maria Madalena, que ela é a ponte entre o céu e a terra, porque ela foi a responsável de manter a obra do Cristo no outro lado do mundo, por algum motivo. Então, A Helena, França sempre foi um pouco diferente. eu gostaria de ir encerrando nosso primeiro episódio, quando você já deu os pitacos sobre a história de Maria Madalena, porque no próximo capítulo vamos ter muito mais para falar sobre ela e tudo o que significa esse caminho que ela realizou. E o caminho que Mas, nós
realizaremos. Mas a gente está disponível para tirar todas as dúvidas, mandar o link para quem quiser escrever, para quem escrever quero conhecer mais sobre a viagem de Maria Madalena, pode ser com a Tânia Trevisan, IW Tour, Helena Gerenstadt, comunidade, enfim, de que maneira vocês quiserem, vai chegar para vocês as informações já da viagem, porque ela tem um grupo limitado, sim, de pessoas. Sim. O turismo dentro da França não é um turismo para amador, né? Então a gente está fazendo um turismo bem sério e ali a questão de ter mais do que um número de pessoas é muito complicada. Sim, por conta das hospedagens que são limitadas e por conta da época. É uma época das lavandas, é uma época de celebração de Maria Madalena, então todos os hotéis já estão bloqueados por muitas agências e nós, então, já estamos acelerando o processo para garantir que mesmo o nosso seleto e pequeno grupo lá esteja para essa celebração interior. Então tá, Tânia. Então na próxima terça-feira, às 13 do Brasil, às 16 de Portugal, às 17 da Espanha, nós estaremos juntas falando de Maria Madalena, da viagem que vai acontecer do dia 11 a 23 de julho de 2025. Já temos todo o roteiro, temos a infraestrutura. Então, qualquer dúvida que você tenha, escreve abaixo e a gente vai respondendo dentro do possível, tá bom? Tânia, gratidão infinita. Gratidão por estarmos juntas aqui com a mais amada das amadas. Gratidão, gratidão, gratidão. Até a próxima semana. Até a próxima. Tchau, querida. Ó, a Carmen já quer informações, vou passar para ela. Isso. Um beijo. Fica com Deus, Tânia. Beijos a todos.